Bom dia, irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma EBD, para mais um tempo de estudo, de aprendizado, de troca. Creio que Deus deseja falar aos nossos corações, né? Eu desejo aí que vocês tenham um excelente dia, uma semana de boas notícias, uma semana de vitórias, e que o Espírito Santo de Deus esteja de fato nos conduzindo durante esse nosso estudo. Acomode-se, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que sigamos rumo aí ao que o Senhor preparou para nós para essa manhã. Amém? Vamos orar? Amado e maravilhoso Deus, muito obrigada por esse domingo abençoado. Muito obrigada porque o Senhor tem nos cuidado, tem nos guardado. Continua, Pai, nos protegendo. Pedimos que esteja agora acampando os seus anjos ao redor e de redor das nossas casas, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações e que possamos receber, Senhor, daquilo que é da tua vontade para as nossas vidas. Que eu possa compartilhar somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Graças a ti, por esse tempo, pelas nossas vidas, pela nossa igreja. Obrigada, meu Deus, porque em tudo o Senhor tem nos guardado. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então, como eu sempre faço, eu vou sumir, né? A minha imagem aí não vai aparecer, mas os irmãos ficarão ouvindo todo o estudo, enfim, todos os comentários da aula ao longo aí da nossa EBD, tá bom? Então, vamos lá. Bem, irmãos, a aula de hoje, né, ela está também disponível a partir aí do QR Code. Então, os irmãos podem direcionar o celular, a câmera do celular para essa imagem, que ela vai abrir, vai dar acesso a um link. Nesse link, os irmãos têm acesso a todas as aulas de todos os livros que nós já estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical. E, em especial, ao estudo de hoje, que está dentro ali do estudo, né, do livro de Esdras. Então, ou os irmãos podem acessar por aqui, fazendo a leitura desse QR Code, ou pelo link que eu enviarei aí no chat, vocês também podem ter acesso. Amém? Muito bem. Então, continuando, né, nós estamos aí fazendo um estudo, hoje entraremos na lição 3, falando sobre Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Então, essa é a revista que nós estamos usando na classe, que é a classe do templo. A lição de hoje é denominada Quem é Quem? Então, relembrando um pouquinho, eu acho que é importante, né, nós voltarmos um pouco no nosso estudo. Quem foi Esdras, né? Esdras foi um sacerdote e escriba que liderou um grupo de exilados judeus de volta a Jerusalém. Ele era filho de Seraías e genealogia registrada sobre ele fornece fundamentações suficientes para remontar sua linhagem sacerdotal até Arão, fazendo com que ele pertencesse à principal corrente sacerdotal de Jerusalém. Ele era um estudioso devotado das Escrituras, ajudou a restaurar a lei para a nação. E também era um homem de oração. Sentia-se muito responsável pelo bem-estar do seu povo. O nome Esdras significa ajuda. Ele foi enviado a Jerusalém em 458 a.C. por Artaxerxes I. O objetivo de sua ida a Jerusalém era para que ele aliviasse as condições civis e religiosas do povo judeu, que estava habitando ali e nas regiões vizinhas, a fim de também estabelecer as reformas necessárias.
Esdras se empenhou na reconstrução da comunidade judaica. Então, aqui brevemente, né, um resumo sobre esse personagem tão importante para o nosso estudo. Ele foi um sacerdote, ele foi escriba, um homem de oração e defensor dos princípios judaicos. Embora não venhamos a falar diretamente hoje sobre Neemias, mas vale também uma revisitada em quem foi esse personagem, porque ao longo do estudo dessa revista, nós vamos falar sobre Neemias. Neemias ele foi copeiro do rei persa Artaxerxes I e posteriormente ele foi o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. A história de Neemias ela está registrada no livro, que também traz aí o seu nome. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante do Medo-Persa, Neemias aparece na narrativa bíblica com mais notoriedade. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Então, Neemias foi copeiro, governador de Jerusalém e responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Para podermos começar a entrar aí propriamente no nosso estudo de hoje, eu gostaria de colocar essa questão na sua mente e no seu coração. Assim, obviamente, como Deus também já colocou na minha mente e no meu coração. A gente sempre fala isso para os irmãos e é fato que quando nós somos inçados a ministrar aqui o estudo, nós somos ministrados primeiro. Então, com certeza, eu também me fiz essa pergunta antes de propô-la aqui aos irmãos. Como está o seu comprometimento com Deus e com a igreja? E aí, irmãos? Não precisa responder aí no chat, mas é uma pergunta para pensarmos, para refletirmos. Como que está esse comprometimento, Em tempos de pandemia, que nós estamos vivendo aí uma igreja, graças a Deus, agora híbrida, com o retorno dos cultos presenciais, enfim, mas como que está esse comprometimento? Essa questão ela é extremamente importante. Ela vai nortear todo o nosso estudo de hoje, já que o objetivo desse estudo é justamente que percebamos os diferentes níveis de relacionamento com Deus e as implicações que esses relacionamentos podem trazer para as pessoas. Então, deixa essa questão aí pulsando, na sua mente e no seu coração. Para iniciarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro de Esdras, que é justamente o livro sobre o qual nós estudaremos hoje. O livro de Esdras, ele é o primeiro dos livros depois do cativeiro, Então, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse livro ele registra a volta à Palestina sob Zorobabel, pelo decreto de Ciro, de um remanescente judaico que veio a pôr os alicerces do templo, 536 a.C. Mais tarde, em 458 a.C., Esdras seguiu e restabeleceu a lei e o ritual. Mas a maior parte do povo e muitos dos príncipes ficaram ainda na Babilônia e na Assíria, onde prosperavam. Estes livros, depois do cativeiro, ocupam-se com a história desses remanescentes que tinham o coração voltado para os interesses divinos. O livro ele está dividido em duas partes. A primeira, do decreto de Ciro, a dedicação do templo restaurado, que vai ali do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo 22. E a segunda parte é o ministério de Esdras, que vai do capítulo 7 ao capítulo 10, versículo 44.
Então, aqui, só para que os irmãos tenham, né, uma noção do que esse livro em si vai tratar. Então, nós percebemos aqui que há, né, esse primeiro momento, que é o momento ali com Zorobabel, que é, de fato, a reconstrução de Jerusalém, vamos falar assim em termos físicos, e um segundo momento, que é sobre o qual o nosso estudo aí está abordando, que é a reconstrução dessa parte espiritual, né? Então, Esdras tinha essa preocupação em relação ao povo. Muito bem. Essa é a segunda parte, justamente aí, que nos referiremos hoje, né? Então, o estudo, ele está pautado no capítulo 2, justamente nesse momento aí dedicado a essa restauração desse ministério, né? A restauração da Jerusalém espiritual. Então, o texto básico está em Esdras 2, do versículo 1 ao 70, que é justamente, né, quando Ciro aí, a lista, perdão, dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. O texto devocional está em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. E o versículo-chave, ele está ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vejam aí que algumas palavras bem importantes, né? Como que nós devemos procurar agir com diligência, fazer o quê? Confirmar a nossa vocação e eleição, para que não venhamos a tropeçar. Por quê? Para que possamos entrar no reino junto com Jesus. Amém? Qual que é o alvo da lição? Ajudar o aluno a avaliar o nível de comprometimento espiritual com Deus e com a igreja. Por isso, há alguns slides anteriores, eu fiz aquela pergunta aos irmãos, né? Como que está o nosso comprometimento com Deus e com a igreja? Nesse capítulo em especial, o escritor, né, que tudo indica aí que foi o próprio Esdras, ele registra o nome e o número das famílias que retornaram a Judá e Jerusalém, após o decreto do rei Ciro. Sem dúvida alguma, irmãos, retornar era de fato uma grande demonstração de fé e confiança em Deus. Imaginemos hipoteticamente, né, que o caminho para Jerusalém está aberto. Quem aproveitaria a oportunidade? No contexto que nós estamos estudando hoje, havia cerca de 50 mil judeus de diversas classes no cativeiro. Será que todos conseguiram provar que realmente pertenciam a Israel? Será que todos, de fato, voltaram para Jerusalém? Então, o nosso estudo, ele vai nos levar a entender quem entrou, quem foi escolhido, como que esses grupos foram divididos, né? Ainda sobre o capítulo 2, então aqui um breve esboço, ele traz a lista dos cativos que retornaram, tá lá nos versículos 1 e 2. Versículo 3 ao 35, nome e quantidade das famílias. Versículos 36 a 62, sacerdotes e servidores do templo. 64 a 67, o total dos que voltaram. E 68 a 70, a oferta para a reconstrução do templo. É extremamente importante, irmãos, que nós exploremos o livro em si, e principalmente o capítulo, para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer, né, trazer para nós, para esse nosso contexto de hoje. O que será
que nós podemos absorver desse estudo, né, dessa história que aconteceu há tanto tempo? O que caberia para nós no dia de hoje? É importante que os irmãos façam sempre esse questionamento. O que Deus está querendo nos mostrar? Algumas informações, né, importantes sobre o livro. Então, ele foi escrito provavelmente entre 457 a.C. e 444. Relata 2 retornos da Babilônia. Destaca a genealogia do povo. Revela que a genealogia dos sacerdotes precisou ser provada. Demonstra o modo como Esdras agiu para organizar o povo que voltaria a Jerusalém, dividindo-os em grupos. Vamos então às listas que continham aí os tais grupos. Foram 3 listas, basicamente, aqui, né? A revista, ela divide dessa forma para facilitar até aí o nosso entendimento. Então, a primeira lista era a lista, né, da primazia, que trazia aí esse grupo que pertencia à primazia. A segunda lista, chamada de secundários. E a terceira lista, os rejeitados. No tocante, né, irmãos, a tarefa de restaurar a adoração a Deus, Esdras, ele se preocupa em fazer a distinção entre esses 3 grupos de pessoas. E essa distinção, ela justamente nos revela os 3 níveis de comprometimento espiritual do povo de Deus. Então, vejam que a maneira como isso está organizado, então a primazia, né, é o que vem primeiro, a prioridade. Secundário, Deus não estava em primeiro plano. E rejeitados, né, aqueles que de fato não tinham comprometimento algum. Mas vamos entender um pouco mais sobre cada um, então, desses grupos. O grupo da primazia, chamado assim por quê, irmãos? Porque eles podiam provar a genealogia, eles podiam provar justamente a origem, né, deles. Esse primeiro grupo, ele foi formado basicamente por civis e líderes religiosos. Esdras se lembra de 11 civis e líderes religiosos preeminentes, mas nós vamos destacar aqui somente 4. Zorobabel, cujo nome significa nascido em Babel e que também era descendente do rei Davi. Jeshua, que foi o primeiro sumo sacerdote depois do exílio, ele era neto de Seraías, o último sumo sacerdote antes do exílio. Neemias, que não era o famoso Neemias que reedificou os muros, aquele sobre o qual falamos alguns slides ali anteriores, pois que esse, né, que reedificou os muros, ele só retorna a Jerusalém 13 anos mais tarde, só em 444 a.C. E Mordecai, que é o primo de Esther. Então, esses foram os 4 aí que né, optamos por destacar. O segundo subgrupo, que vamos chamar assim, que fazia parte desse grupo da primazia, são os homens identificados pela descendência. Estes homens, eles valorizavam as suas origens e conservaram a fé, a esperança e o amor. Note que após, irmãos, mais de 60 anos de exílio, eles foram os únicos remanescentes que se lembravam com zelo da família, do clã que pertenciam e da sua tribo. O que isso explica? Né? Explica que eles tinham um nível elevado de compromisso com Deus e com o seu povo. Então, em primeiro lugar, eles conservaram a fé.
Conservaram a certeza absoluta no cumprimento da promessa do Senhor. Promessa essa que estava lá em Isaías, está lá, né? 45, dos versículos 1 ao 4. Promessa essa que também foi revelada em outras passagens bíblicas. Então, eles se apegaram a essas promessas, foram firmes e perseverantes em confiar no Senhor. Em segundo lugar, a esperança. Eles mantiveram viva a expectativa do retorno a Jerusalém, né? A distância, tempo, provações, nada impediu que eles apagassem da sua memória a origem e a identidade espiritual. E em terceiro lugar, o amor. O amor por quem? O amor pelo Senhor, o amor pela terra natal, né? Eles estavam, de fato, crendo no que ia acontecer. O que nós aprendemos com tudo isso? Qual é aí o aprendizado para esse contexto em que nós vivemos? Tal como Israel, nós também somos chamados a nos mantermos firmes na nossa fé, firmes na esperança e no amor, enquanto aguardamos a redenção final. Durante esse tempo em que nós permanecemos no mundo, nem o tempo, nem as provações podem apagar essas virtudes que estão no nosso coração. Por isso, quando a Bíblia fala de fé e esperança e amor, ela não identifica qualquer fé, qualquer esperança e qualquer amor, mas a fé, a esperança e o amor que permanecem, né? Então, essas são as marcas desse cristão genuíno e a prova dessa genealogia espiritual. Esdras e Neemias para hoje, né, irmãos? Vamos lá, de novo, vamos nos colocar agora, século 21, ano 2021. O que esse compromisso desse grupo, né, denominado aí primazia, significa para mim e para você? Como nós provaremos que ainda somos cristãos? De que modo podemos demonstrar em termos práticos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor num mundo tão diferente, né, em que o desamor muitas vezes tem imperado, a falta de empatia? De que maneira isso nos ajuda a encarar de modo diferente o mundo à nossa volta? Então, são aqui 4 questões que nos auxiliam a refletir como nós estamos em relação a esse compromisso com Deus e com a igreja. Será que, de fato, os nossos frutos têm revelado a nossa genealogia, a nossa identidade espiritual? Então, de novo, irmãos, guardem aí essas questões para que elas fiquem pulsando, né, no coração e na mente, para refletirmos a respeito disso. O grupo chamado secundário eram aqueles que lembravam apenas o nome das cidades, então lá nos versículos 20 a 35 do capítulo 2 de Esdras, né, isso está, esse grupo ele está indicado. Os que conservaram apenas suas funções, função de sacerdotes, função de levitas, servidores do templo e filhos do servo de Salomão. Os sacerdotes, eles totalizavam 4.289 pessoas. Dos levitas, apenas 341 retornaram para Jerusalém. Dos servidores do templo, provavelmente prisioneiros de guerra, que foram designados para tarefas seculares do templo. E os filhos dos servos de Salomão, cuja origem é desconhecida aí desses servos. Então, esse grupo, né, o grupo secundário,
ele se denunciava pelo fato de render muito pouco o coração a Deus, ou parcialmente, por isso secundário. Nós sabemos que o exílio não deveria ser uma desculpa para essa negligência. Afinal, como que eles puderam esquecer os nomes dos seus ancestrais? Como cristãos, irmãos, né, tal fato nos chama atenção para o perigo de que somos capazes, enquanto estamos no mundo, de ficarmos indiferentes no que tange as coisas fundamentais da vida cristã. Nesse sentido, o mundo se torna uma região extremamente ameaçadora para os crentes. Pastores, igrejas, santos, frequentemente perdem o zelo e a identidade cristã quando se deixam envolver pelas redes do mundo à sua volta. Desse modo, todos somos chamados, irmãos, a reconhecer que vivemos em terra estranha e, portanto, devemos ficar prevenidos contra as coisas que há no mundo e que nos fazem esquecer de Deus e do seu reino. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nesse contexto de mundo, né, alguns deveres são muito claros. Que deveres são esses? Os deveres de que nós somos separados do mundo. Está lá, 2 Coríntios 6:17. Nós somos separados de associações proibidas. Gênesis 19:17. Somos separados das realizações presentes, Filipenses 3, 13 e 14, 1 Coríntios 6, 17, 20. Somos suportadores das aflições que nos forem enviadas, irmãos, 2 Coríntios 12, 9. E somos obedientes à voz do Senhor quando nos chama para casa. 2 Timóteo 4, 6. Então, essa postura do cristão que conhece a sua genealogia, que tem a sua identidade espiritual preservada, ela deve ser mantida. É isso que nós devemos buscar. Depois os irmãos podem pesquisar ali na Bíblia o que cada uma dessas passagens, né, está indicando. Aqui a gente traz só um resumo, mas a ideia é que ao longo da semana os irmãos possam meditar ainda nessa tarefa, justamente para que Deus fale mais um pouquinho com cada um de vocês. E o terceiro grupo era o grupo dos rejeitados. Misericórdia, né, irmãos? Esse grupo incluía aquelas pessoas que não podiam provar, que eram de Israel e que foram consideradas como imundas para o sacerdócio. Olha lá o que diz a Bíblia, né, em Esdras 2, no versículo 59. Também estes, no caso os rejeitados, subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E aí ele vai registrando quem são, né, irmãos? E dos filhos dos sacerdotes, os filhos dos Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita e que foi chamado do seu nome. Versículo 62. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se achavam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Então, veja que triste, né, esse grupo. Eles, de fato, não conseguiram aí identificar a genealogia deles. Tal como Esdras, irmãos, nós também temos de duvidar daquele que não pode provar a sua identidade cristã. Nós somos chamados a ter o máximo de cuidado com respeito àqueles que principalmente professam o nome do Senhor,
mas que nós observamos que as atitudes e o comportamento não revelam isso, né? Existem aí 3 razões para termos este cuidado. A primeira é porque o hipócrita pode imitar o cristão. A segunda razão está aí na telinha, né? Mateus 7, 21, 23. O próprio Jesus dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me pedirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E uma terceira razão aí para termos cuidado é porque para comer das coisas sagradas, né, a genealogia espiritual ela precisa ser provada. Tá lá no versículo 63, né? Então, e o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com o Tumim. Então, essa genealogia, ela precisava ser provada para que eles pudessem aí, de fato, comer das coisas sagradas. A terrível verdade aqui, irmãos, qual é? Muitas vezes, algumas pessoas que caminham ao nosso lado, né, e nós precisamos estar muito atentos para não praticarmos essas coisas, vão descobrir que no dia da averiguação, que são imundos para o sacerdote, né? Então, que misericórdia mesmo por conta disso. Lá em Mateus 22, do 11 ao 13, irmãos, vamos lá ver o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Mateus 22, versículos 11 a 13, diz o seguinte: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E a passagem aqui termina com aquele versículo que nós bem conhecemos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, irmãos, nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar para saber de qual grupo nós fazemos parte ativa. Do grupo que ama o Senhor de todo o coração, portanto, o grupo da primazia. Daqueles que possuem o coração dividido entre o Deus e o mundo, ou daqueles que são repudiados. O Senhor está de braços abertos para que realmente nós possamos aí nos redimir, né, e pedir perdão, se porventura não fazemos parte do grupo 1. Porque o nosso desejo, né, e o desejo do Senhor para as nossas vidas é que nós façamos parte do grupo 1. Daquele grupo que ama o Senhor de todo o coração. Mas talvez durante essa lição você tenha se sentido inseguro em relação a isso. Talvez esse momento, como nós estamos vivendo agora, né, que a igreja não está fisicamente da mesma forma, talvez você tenha pendido mais para o grupo 2. Quem sabe até se identificou com o grupo 3. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Portanto, irmãos, se você se sentiu de alguma forma, se aí no teu coração você foi tocado, acredite que é o Espírito Santo falando contigo. Aproveite esse momento,
curve aí a sua cabeça e peça perdão ao Senhor. E volte para Jerusalém, irmãos. O Senhor está de braços abertos para receber você na casa dele, para que você possa caminhar ao lado dele, ao lado do povo fiel. O total, irmãos, de pessoas foram 49.897 pessoas que voltaram aí para Jerusalém. Quando juntamos a lista dos números, dos versículos 2, 42, 58 a 60, nós chegamos a 29.829. No entanto, o total dos versículos 54 a 65 é de 49.897. Esse número maior, ele pode incluir hebreus das 10 tribos do norte, que podem ter se juntado aos remanescentes das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Até mesmo os animais foram contados, irmãos, um total aí de 981 animais. E, obviamente, que chegamos ao estabelecimento em Jerusalém, né? Como que se deu este estabelecimento? Então, vamos lá no versículo 68 do capítulo 2. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar. Então, o estabelecimento em Jerusalém, ele se deu primeiramente pela restauração da casa do Senhor. O segundo ponto é a oferta do povo segundo os seus recursos, versículo 69. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos e em prata 5.000 arráteis e 100 vestes sacerdotais, né? Então, vejam aí que o povo foi extremamente generoso. E um terceiro tópico, irmãos, é a habitação nas cidades e vilas de ancestrais. Está lá no versículo 70, é o último versículo do capítulo 2. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Então, como que se deu esse estabelecimento? Pela restauração da casa do Senhor, pela oferta do povo, segundo os seus recursos, e pela habitação nas cidades e vilas de ancestrais. O que a gente conclui, irmãos, né? E nós já estamos aqui finalizando o nosso estudo. Nós concluímos que Deus é fiel e cuida dos seus. A todo momento, durante o estudo do capítulo 2, os irmãos perceberam o cuidado de Deus em direcionar pessoas que estivessem aptas para fazer essa separação, para fazer aí esse censo, né, para identificar quem estaria apto para ir para Jerusalém e de que forma. Então vejam qual foi a estratégia que Deus deu a Esdras, que ele fizesse esse levantamento de acordo com a genealogia, e a genealogia que pudesse ser provada. Você sabe, irmão, qual é a tua genealogia espiritual? Você tem clareza da sua identidade espiritual? Se a resposta for sim, amém, irmãos, excelente. Se a resposta for não, de novo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui, domingo de manhã. O Senhor está dizendo: renovei as minhas misericórdias sobre a tua vida. Aproveita, irmão. É o tempo de você voltar para a casa do Pai.
Existe uma nota positiva de esperança nesse capítulo que nós estudamos, justamente por causa do remanescente que retorna à terra da promessa. Nós ficamos impressionados com a fidelidade de Deus, que é vista na maneira pela qual ele soberanamente estabeleceu de novo o povo em sua terra. Isso revela a continuidade da promessa dele. Por quê? Porque é nessa terra que a promessa messiânica se cumpriu. Cristo nasceu em Belém, não na Babilônia, irmãos. Então vejam que tudo isso, né, faz parte aí do plano de Deus. Tudo isso foi preparado. E havia pessoas que estavam dispostas a cumprir com esse chamado. E mais do que isso, estavam em sintonia, comprometidas com o Senhor. Como estamos hoje? Comprometidos com Deus e com a igreja? Que isso fique, né, irmãos? Pulsando em nós. Logo mais, às 10h30, nós temos aí a Escola Bíblica Dominical. Então, o tema, né, da nossa EBD de hoje, Deus cuida do bebê, pautado em Êxodo 2, versículos 1 ao 10, onde? Lá no canal da Geração Escolhida. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer por esse tempo de estudo, por esse tempo em que o Senhor nos chacoalha muitas vezes para que a gente volte à realidade, para que a gente se perceba, né? Para que a gente entenda qual é o nosso compromisso, qual é a nossa missão aqui. Amém? Então, curve a sua testa e vamos orar, irmãos. Amado e maravilhoso Deus, nós rendemos graças a Ti por esse estudo, pelo aprendizado. Perdoa, Senhor, se talvez não estejamos aí encaixados nesse grupo 1, que tem o Senhor como prioridade. Ajuda-nos a sermos mais dedicados, mais comprometidos contigo e com a tua igreja, que possamos de fato sermos fiéis, Senhor, em tudo aquilo que fizermos e falarmos, que nós possamos resplandecer mesmo a tua face, o teu caráter, a tua identidade, Senhor, que a tua identidade seja revelada através das nossas vidas. Se há algum irmão que ficou aqui em dúvida sobre a sua genealogia espiritual, sobre a sua linhagem espiritual, Senhor, toca no coração desse irmão, que ele possa compreender mais uma vez de que ele é filho de Deus, de que ela é filha de Deus. E que o Senhor está de braços abertos para recebê-los, para acolhê-los. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa-nos se muitas vezes ficamos indecisos a qual posicionamento tomar. Ajuda-nos a sermos firmes nas nossas decisões, a realmente sermos embaixadores da tua palavra, defendendo aquilo que é verdade, aquilo que está na Bíblia, Senhor, que cremos que é a tua palavra viva e eficaz. Obrigada, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor nos ensina e nos orienta. Abençoa os nossos irmãos, as famílias aqui representadas, a nossa igreja, a liderança, os pastores, e que tenhamos uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, irmãos. Um beijo no coração, que o Senhor abençoe grandemente aí o seu domingo. Beijo, irmãos. Até mais.